Amém. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Amém, queridos? Pode sentar. Gostaria de meditar com os irmãos hoje à noite, começando por um texto que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Abra sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Encontrou? Diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões da carne, ou paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pai querido, fala conosco, Senhor, através da palavra, através do assunto que vamos tratar nessa noite. Edifica-nos como tua igreja, fortalece-nos e prepara-nos para continuarmos, para seguirmos em frente, sendo aqueles mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. A pergunta que eu trago hoje à noite é: como vencer a guerra? Estamos aí ouvindo de guerras e rumores de guerras, como a Bíblia diz que nós ouviríamos no final dos tempos. É claro que você pode dizer: olha, isso sempre existiu na história da humanidade, mas cada vez mais a gente pensa, puxa, mas agora não dá mais para ter guerra. Agora as coisas são complicadas, porque o armamento de que dispõe tal nação ou tal nação, o negócio é complicado. E a gente fica ouvindo dessas coisas e talvez com um peso, talvez não, com um peso que nunca esteve sobre nós até o dia de hoje. Então a pergunta é: como vencer a guerra? Estamos lá vendo Rússia invadindo a Ucrânia, você diria, com certeza os russos vencerão. E a pergunta que fica é: será? Algumas coisas já têm sido ditas, e como já bem disseram aí os comentaristas, a primeira coisa que cai na guerra, a primeira queda que se tem em qualquer guerra é a verdade. A verdade é a primeira coisa que cai. Então, de um lado fala-se uma coisa e de outro lado fala-se outra coisa. E é interessante nós aprendermos com esses momentos e orarmos adequadamente para que isso não venha a acontecer, ou então que acabe logo onde está acontecendo. Mas é interessante nós descobrirmos o que é que o nosso coração nos traz, o que é que a nossa mente traz, o que é que os meios de informação trazem, e descobrimos exatamente esta frase no meio de tudo, que já foi dita por vários comentaristas. Se você ouviu, a primeira coisa que cai em uma guerra é a verdade. E eu mais uma vez me firmo sobre a rocha, lembrando que nós conhecemos a verdade imutável. E é por isso que Jesus afirma: eu sou o caminho, a solução. Através de mim você chega em tudo em que precisaria chegar, particularmente a salvação, porque ele vai dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Pensaram em ter matado Jesus, mas ele está vivo e muito vivo, assentado à destra de Deus e com data marcada para voltar e estabelecer o seu reino. Não com uma invasão de conquistas, mas simplesmente porque a Bíblia diz que naquele dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Que guerra é essa? Esta é a pior guerra que o ser humano tem enfrentado desde a existência da humanidade. Desde a entrada do homem na face da terra, esta é a guerra que realmente precisa ser vencida. Todas as outras vêm e vão. Aconteça com benefício para um lado ou para o outro, elas vão, mas nós temos uma guerra. Então, de acordo com este texto que eu li da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, primeira coisa que a gente descobre aqui, que para vencer uma guerra, eu não devo entrar em guerra que não é minha. Diz aqui Pedro: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois,
a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Então a Bíblia diz, olha, a primeira coisa que eu posso fazer para vencer a guerra é não entrar nela, reconhecendo que ela não é minha. Como? Se eu começar a permitir que paixões carnais entrem a tal ponto de começarem a definir as minhas escolhas, ou a mudar o meu pensamento, eu estou permitindo que algo tome o lugar de Deus na minha vida. Não entrar em guerra que não é minha é evitar tudo aquilo que eu posso evitar. Evitar todo tipo de mal. Quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo exatamente isso. Siga-me, evite tudo o mais, todo o restante, ande no meu caminho. Então, quando ele diz aqui, as paixões carnais militam contra a alma, em vez de lutar com a minha alma, com essas coisas, eu posso simplesmente evitar, afastar-me, ausentar-me de uma guerra que não precisaria ser a minha. É claro, você vai dizer, pastor, mas as coisas são complicadas. Há algumas que chegam e nós vamos ter a maneira correta de enfrentar. Mas o primeiro alerta que a Bíblia nos traz, ele diz o seguinte, há sofrimentos dos quais eu não preciso participar. Todo sofrimento na face da terra entrou por causa do pecado. Hoje de manhã houve uma classe, houve uma aula a respeito disso, é verdade. Mas há coisas que eu posso evitar. Há coisas que eu posso pedir a respeito. E há coisas que eu posso não estar perto. Alguém já muito sabiamente disse que se próximo ao abismo há perigo, eu devo me manter afastado do abismo. Meu sogro contava uma história de uma oferta de emprego que foi oferecida em um determinado local e era para um motorista. Alguns já conhecem a história, como já faz algum tempo, vou contar de novo. E diz que a pessoa que iria contratar chamou os candidatos ao motorista e ele morava no alto de uma colina e a estrada era muito perigosa, estreita e cheia de curvas e havia neblina à noite, enfim, perigosa. E ele perguntou para o primeiro motorista, como é que você sobe e desce essa estrada? Disse, não, eu sou de braço, sou bom de volante, eu consigo subir isso aqui a tantos quilômetros por hora, eu consigo andar distância tal da beirada, não vai ter problema, o senhor pode confiar em mim, beleza. Ok. Veio o próximo, assim o outro, e aí chegou uma pessoa lá, perguntou para ele a mesma pergunta, fez a mesma pergunta, e ele disse, olha, o senhor vai ter um problema comigo, porque eu estive olhando aí o caminho, quando eu cheguei aqui, provavelmente eu vou estragar o seu carro. É porque você vai cair no precipício? Não, porque eu vou passar tão longe do precipício que eu vou esfregar o carro na parede do outro lado. E obviamente esse foi o contratado, porque o homem não tinha nenhum interesse em cair, tinha muito dinheiro e tal, né? Mostrando que é necessário que nós mantenhamos distância do abismo. Para que brincar com isso? E é isso que esta carta está nos ensinando. Abstenham-se das paixões carnais. Se eu posso me abster, ele está dizendo, há coisas que eu posso evitar. Por que é que eu vou deixar que essas coisas se aproximem e tomem conta, se eu, antes de lutar contra elas, eu posso evitá-las? Porque ele diz, quem guerreia constantemente contra a alma são estas paixões da carne, aquelas coisas da inclinação da carne. Aquilo de que os apóstolos, os escritores bíblicos falaram, mantenha-se distante dessas coisas e com certeza você vai estar não fomentando esta guerra. Não vai estar trabalhando no sentido de aumentar a batalha e o sofrimento em consequência disso. E vai tomar a postura de quem vai vencer esta guerra. Porque aquilo que não é para mim, eu não recebo. Glória a Deus. Segunda coisa que você pode ver na Bíblia, mude aí as partes da sua Bíblia para a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Porque a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha, não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Segunda coisa, além de me afastar do que eu posso me afastar, segunda coisa que eu preciso é saber que a guerra existe. A nossa luta não diz a nossa luta poderá acontecer, pode ser que venha alguma luta, a Bíblia diz a nossa luta ela existe, e ela existe, mas eu preciso conhecer quem é o verdadeiro inimigo. Quando Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz, olha, não confundam, seres humanos não são os verdadeiros inimigos, não confundam, nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa verdadeira luta se trava no terreno espiritual, nas regiões celestiais, ela se dá contra principados e potestades, contra os dominadores verdadeiros deste mundo tenebroso. Então, mais uma vez, a guerra nos ensina muito, porque quando descobrimos uma pessoa se levantando, se achando e tal, e fazendo o que bem entende, e se levantando contra outros, e ameaçando, agora tivemos ameaça de talvez uso de armamento nuclear, foi? Ele não diz claramente, mas a expressão que ele usou, ele disse, olha, não se esqueçam, porque colocou em alerta máximo o seu pessoal de defesa. E isso nos faz esquecer que o nosso verdadeiro amigo, neste caso, não é Putin, muito menos o país, a Rússia, e muito menos ainda os russos. Nossos verdadeiros inimigos são os que dominam esse mundo tenebroso. Existe uma batalha espiritual, existe uma guerra espiritual. Às vezes a gente para um pouquinho de falar sobre esse assunto, né? E as pessoas vão vivendo o dia a dia, e uma coisa complica ali e acolá, e elas se esquecem que estão no meio de uma batalha. Nós estamos vivendo duas coisas na nossa vida, uma é uma prova. Esta prova é contínua, ela é duradoura, ela vai até o último fôlego de vida. E precisamos ser aprovados nessa prova. Mas também vivemos numa batalha, numa luta constante contra as hostes do mal, contra os dominadores deste mundo tenebroso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que Jesus é o dono de tudo, é verdade. Ele é o Senhor de todas as coisas, mas o ser humano a quem a terra foi entregue, o ser humano, dominado por estes dominadores do mundo tenebroso, segue a seu serviço. Por isso a Bíblia diz que você era escravo do pecado. Nós éramos escravos, mas Ele nos libertou. Agora nós somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, não é o que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade, Jesus, e a verdade vos libertará. Nesta guerra, a verdade não cai. Glória a Deus. Naquela, o primeiro a ser abatido é a verdade. Por que você acha que agora os ataques cibernéticos são tão fortes? Já foi no perfil de um, já impede o outro de falar e tal, e já proíbe de chegar algumas comunicações, e já distorcem e entram avalanches. Tem até um grupo de hackers aí que se propôs a atacar a Rússia. Só não consegue atacar a nossa urna eletrônica, mas isso é outro assunto, né? Enfim, e estão aprontando lá. Verdade. Contra os chefes da nação e etc., e criaram um caos. Porque a guerra já não é mais só com armas, mas os dominadores deste mundo tenebroso continuam sendo quem está por trás da guerra. E pior que esta guerra física, pior que essa que pode destruir o planeta, é aquela que pode jogar os habitantes do planeta no inferno. O inferno existe, meu amado. O lago de fogo e enxofre está preparado lá no final, não foi inaugurado ainda, mas vai ser jogado o próprio inferno lá dentro. É real. Nós estamos numa batalha.
Se nós vamos estar entre aqueles que ouviram vinde benditos do meu Pai, ou se nós vamos estar naquele grupo de nunca vos conheci, compete a nós decidirmos agora contra quem vamos lutar. Vamos lutar contra a verdade ou a favor da verdade? Primeira coisa é se afastar daquilo que eu não preciso lutar. Aliás, há um versículo em que Paulo diz assim: foge das paixões da mocidade. Paixões devem ser evitadas. Mas em segundo lugar, eu preciso saber que existe a guerra, mas eu preciso conhecer o meu verdadeiro inimigo. Talvez você esteja lembrando agora de uma luta que você está passando, uma dificuldade, e eu quero dizer para você, o seu inimigo não é o seu marido, não é a sua esposa. O seu inimigo não é o seu patrão, não é o seu empregado, não é o seu colega, não é o seu supervisor. O seu inimigo não é aquele motorista que fez aquilo. O seu inimigo não é o seu vizinho. O seu inimigo não é a sociedade. Não se voltou todo mundo com você, mas na verdade os nossos inimigos têm uma procedência espiritual. O verdadeiro inimigo é espiritual, e é este que nós devemos combater. Contra este nós vamos lutar, sabendo que a nossa luta é contra carne, não é contra carne e sangue, e sim contra esses principados e potestades, e podemos nos manter firmes contra as ciladas armadas dele. A primeira cilada é a mentira. É dizer, olha, o teu inimigo é essa pessoa, olha, o teu inimigo é a sociedade, o teu inimigo é este regime de governo. Nós estamos aí ouvindo essas mentiras para lá e para cá. O seu inimigo está muito mais bem organizado do que simplesmente um sistema político. Ele não precisa que seja um ou outro, ele está dominando este mundo tenebroso, à sua maneira, ao seu modo, para que você e eu não cheguemos vitoriosos lá no final, e muito menos levemos outras pessoas conosco. Saiba que existe uma batalha. Conheça o verdadeiro inimigo. Saiba a respeito dele. Terceiro lugar, vamos agora para o livro de Tiago. Dá uma olhadinha lá, Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1. Encontrou? De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Estamos vendo mortes, gente matando em nome de algum princípio, alguma ideologia, alguma conquista, alguma mentira talvez. Olha, não, se nós tivermos, nós vamos ir falando o que vão fazer, o que podem fazer. É o que nós estamos vendo. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Terceira coisa que eu preciso saber é qual é o verdadeiro motivo dessa guerra. Qual é a razão? O que é que está por trás? Como é fácil nós sermos enganados? Como é fácil desviarem a nossa atenção? Basta um discurso mais impressionante para que a gente logo mude de opinião. Precisamos conhecer os verdadeiros motivos da guerra. Sabe que Jesus disse, o inimigo vem. E ele vem para quê? Roubar, matar, destruir. Então você já sabe. Mas de que inimigo ele está falando? Estava falando do imperador, do novo império que se levantaria? Não. Quem tem essa intenção verdadeira é outro inimigo. E ele sim quer roubar, matar, destruir, tirar tudo aquilo que tem valor. Ele é o verdadeiro inimigo que nós temos. Precisamos conhecer a ele, saber quem ele é e quais são os motivos. Por que está acontecendo isso? Aqui diz assim, olha, de onde procedem as guerras e as contendas? Dos prazeres que militam na vossa carne. O ser humano
não sabe, faz de conta que não sabe, revolta-se contra essa afirmação, mas a Bíblia diz que o homem é escravo do pecado. A motivação, a raiz de tudo isso é o pecado. Não necessariamente um pecado cometido por uma determinada pessoa, por um grupo de pessoas, mas o pecado ter entrado no mundo e o pecado não ter sido rejeitado por essas pessoas. Elas não terem feito nada, não quererem tomar conhecimento disso. Conhecer o motivo de as coisas serem assim é importante para nós vencermos a guerra. Não é porque não te amam, não é porque você foi desprezado, não é porque não viram você, não é porque você é de classe social outra, não é porque a cor da sua pele é diferente, não. Há outras motivações e há um inimigo verdadeiro por trás, há outras motivações, e elas no fundo, são para roubar, matar e destruir aquilo que Deus diz que você é, aquilo que Ele quer fazer na sua vida, aquilo que o Senhor Jesus pagou para trazer a você e a mim. Glória a Deus! Mas misericórdia por causa do inimigo. Então diz, olha, vocês cobiçam e não tem nada. Cobiça não traz resultados. Vocês matam, vocês invejam e nada pode obter com isso. Mas está acontecendo lá, está avançando, matando e tal, esperando obter alguma coisa, e aquela coisa não vai resolver o problema. É assim que funciona. Viveis a lutar e a fazer guerras. E aí ele acrescenta, nada tendes, porque não pedis. Entenda o que está escrito aqui. Em vez de vocês orarem, em vez de vocês pedirem, vocês guerreiam com os outros, têm inveja dos outros e vão atrás de outra forma. Você tem um caminho, você tem uma maneira de chegar aos bons resultados. Falei hoje de manhã que nós recebemos, assim, como vem essas informações ruins e terríveis, né? Nós recebemos também informação de que igrejas do Nazareno, na Polônia, a Ucrânia e na própria Rússia, se reuniram virtualmente em oração pela paz. Para que, em outros países do leste europeu, gente daquela região orando juntos, unidos. E Paulo diz aqui, olha, Tiago, né? Tiago dizendo, olha, vocês estão brigando para obter as coisas, vocês guerreiam uns com os outros, vocês invejam uns outros, vocês matam até, se necessário, para para aumentar. Isso não vai satisfazer, não vai resolver. Peçam, falem com Deus, mas quantos querem falar com Deus? Então saiba, meu amado, há uma razão para as coisas estarem assim. As pessoas não vão a Deus, as pessoas andam longe de Deus, o mundo precisa de Deus, e sabe através de quem o mundo pode conhecer Deus? Através da igreja. Nenhuma outra organização na face da terra, em nenhum momento, vai poder levar o conhecimento de Deus e da sua palavra a não ser a sua igreja. Quando a gente fala aqui que a igreja tem maior poder nas suas mãos do que qualquer nação deste planeta, a gente não avalia isso. Quando a Bíblia fala do dunamis, do poder de Deus, ela se refere a um poder muito superior a todo o armamento atômico, nuclear que possa existir, que se tenha ou não conhecimento. Este é o poder do Espírito que o Senhor coloca dentro da sua igreja. E você, como sendo igreja do Senhor, tem este poder dentro de você. Glória a Deus. Adiante. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço
se envolve em negócios desta vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Este em serviço aqui foi assim colocado de uma maneira bonita, né? Mas é guerra. Nenhum soldado na guerra, no momento em que ele está enfrentando aquilo para o que ele foi arregimentado, nenhum soldado nessa hora está fazendo outros negócios. Nenhum está se envolvendo com outras coisas. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Você precisa focar. Cuidado com as coisas que tiram a sua atenção, que tiram o foco. Você precisa saber, você foi convocado para batalhar nessa luta, guerrear nessa guerra. Você foi convocado. Você está no meio dela e não dá para ficar negociando aqui, brincando ali e pensando em outras coisas ali e tal. Cuidado com as distrações. É isso que ele está dizendo. Soldado é para estar atento. Então, amado, o que eu quero dizer para você é que diariamente, constantemente, nós somos atacados, não com bombas e mísseis, mas com tentativas de desviar a nossa atenção, de fazer com que a gente fique preocupado exageradamente com o progresso financeiro, por exemplo. Eu falei exageradamente porque há um certo ponto em que aquilo inclui-se dentro do próprio propósito de Deus para a nossa vida. Há coisas que Deus colocou dentro de nós, a capacidade de realizar, de seguir em frente, de vencer, de fazer, de conquistar, Deus colocou em nós e nós devemos exercê-la. Mas quando isto toma o lugar de Deus, dizendo, você pode mais, tem que ir adiante, você tem que passar por cima de todo mundo, há um outro Deus na nossa vida. Então essa tentativa de desviar o foco é uma das armas mais poderosas que o inimigo tem. Ele é o pai da mentira, não é o que a Bíblia diz? Desviar o foco é tirar a nossa atenção do âmago, do cerne, do motivo real. Cristo não morreu na cruz por causa do seu sofrimento. Jesus não morreu na cruz pela falta de dinheiro. Jesus não morreu na cruz porque o território de um país ou do seu lote de propriedades que é declarado no imposto de renda seja aumentado. Porque você já tem lote preparado lá no céu, cujo valor imobiliário é incomparavelmente superior ao de qualquer lote aqui nesta terra. Eu vou preparar-vos lugar. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Quem falou isso? Jesus. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei, ele disse, e vos receberei para que onde eu estou estejais vós também. O lugar está lá, ele existe, está sendo preparado por Jesus. E ele vai voltar para nos buscar. Mas, se nós permitimos sermos desviados para um lado para o outro, talvez deixemos de trilhar o caminho pelo qual devemos trilhar, e a guerra nos derrube no meio da caminhada. Foco, concentração. Você está numa guerra, foi arregimentado para isso, e não foi chamado para se envolver, para se deixar envolver com os valores deste mundo. Os seus valores maiores são espirituais. Entendido? Glória a Deus. Adiante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4 e 5. Segundo aos Coríntios 10. Porque embora andando na carne, não militamos, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que texto poderoso, que profundidade de palavras, que coisa tremenda este texto fala conosco.
Enfim, o que aprendemos aqui é que nós temos que usar as armas certas, as armas corretas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Contra carne e sangue você manda tanque, você manda aviões, manda mísseis, manda navios, manda bala. Mas como a nossa milícia não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, as nossas armas são espirituais. O povo está orando lá. Você acha que quem vai vencer esta guerra? Eu quero dizer para você, com segurança, vença a Rússia ou fique a Ucrânia na vantagem, o povo de Deus vai vencer esta guerra. Como assim, pastor? Pessoas já morreram, verdade, meu amado. Mas o povo de Deus está orando. O povo de Deus está lutando com as suas armas. O povo de Deus está pregando o evangelho. O povo de Deus está dando testemunho. O povo de Deus está pagando preço por serem embaixadores, não de um país ou de outro, mas embaixadores de Cristo. Glória a Deus. Aconteça o que acontecer, você e eu somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas precisamos conhecer e saber usar as armas espirituais que nós temos ao nosso dispor. Nós temos a oração. A Bíblia diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Pedi e recebereis, diz a palavra. E diz, olha, até agora nada tem despedido em meu nome, pedi e recebereis, e eu vou fazer isso. Jesus fala, para que o gozo de vocês seja completo, e o meu Pai vai ser glorificado nisso. Jesus ensina que oração é o meio que o Senhor nos deu de nos comunicarmos com Ele, de falarmos com Ele. Noutra passagem lá, Tiago diz, vocês não ganham porque não pediram, e quando pede, pede mal, pede para esbanjar. Peçam de acordo com a vontade dEle, peçam com o propósito correto, e conhecendo o inimigo que está por trás, sabendo como ele ataca e sabendo aonde nós queremos e devemos chegar no final da nossa jornada. Glória a Deus. Orando, jejuando. Vou me incluir nisso. Qual foi a última vez que nós fizemos um jejum programado, marcado, convocado, seja como for? Uma vez perguntaram para Jesus assim, os seus discípulos não jejuam? E ele falou assim, não, eles vão jejuar, mas quando o noivo for tirado. Quer dizer o seguinte, ele presente não leva à necessidade do jejum, mas ele já não está conosco fisicamente. E este é um momento de nós vivemos orando e jejuando, como diz a palavra, buscando exatamente pelo motivo correto, porque estamos em guerra. Não a guerra da Ucrânia, mas estamos em guerra espiritual e precisamos vencer esta guerra. Este é o verdadeiro motivo do jejum. Esta é a razão correta. Jejuar porque temos guerra. Precisamos ser cheios do Espírito, precisamos ter mais da presença de Deus. Glória a Deus. Que outra arma que Ele coloca à nossa disposição? A sua palavra. Quantas vezes já temos afirmado aqui, a palavra dele não volta vazia. Afirme a palavra de Deus. Não fica afirmando que você gostaria. Isso aqui vai acontecer em nome de Jesus. Não, isso aí, se não está na Bíblia, falou bobagem. Agora, se está na palavra, afirme a palavra de Deus. E ela não vai voltar para o céu vazia. Ela vai produzir na sua vida aquilo para o que ela foi falada, foi escrita, e vai prosperar na sua vida naquilo que Deus quer que aconteça. O propósito dele vai acontecer. A arma maior que nós temos é a palavra, que é chamada de espada do Espírito. Curioso que na armadura de Deus, a única arma de ataque que existe lá é uma espada. E essa espada, que é chamada de espada do Espírito, é Ele quem nos ensina, que nos capacita a manusear essa espada. Lá diz que é a palavra de Deus.
aquela que não volta vazia e que produz tudo. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, é o que a própria Bíblia diz. Aleluia! Glória a Deus. Conhecer as armas e usá-las. O Espírito de Deus, a palavra de Deus, a oração, o jejum, a reunião pública da igreja, estar onde o povo de Deus está, a oração em comunhão, em concordância, orar juntos. Glória a Deus por tantas coisas que Deus usa para operar na nossa vida. A obediência. Se você começar a olhar a Bíblia com atenção, você vai descobrir quantas vezes as coisas acontecem na sua vida, não é nem porque você pediu, é porque você obedeceu. E a obediência traz como consequência uma série de coisas que Deus disse que ia fazer. E ela nos dá a vitória também, porque é uma das armas que nós temos para usar. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos para outro livro? Vamos? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Primeira Timóteo 1, 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate, luta, guerreia, é isso que está escrito aqui, combate firmado nelas o bom combate. Qual foi a famosa frase que Paulo proferiu no final da sua vida? Eu combati o bom combate. Todo mundo tem que passar pelo que Paulo passou? Não, mas naquilo que nós passamos, precisamos combater o bom combate. O correto combate, deixar de lutar contra aqueles que não são os nossos inimigos e lutar contra aquele que realmente não só quer nos desviar a atenção, como quer roubar, matar e destruir toda a esperança que nós possamos ter de que Jesus voltando vai nos levar para o céu. Glória a Deus. Combate o bom combate, firmado nas profecias, estar na igreja, ouvir a palavra, conhecer a palavra, porque eu vou dizer uma coisa, querido, não se conhece a palavra de Deus em outro lugar, nem no seminário. Eu fiz seminário, o pastor Écio fez, o pastor Neivelto, alguns outros aqui, Melisa fez, enfim, alguns fizeram seminário aqui. O seminário não é o que nos ensina a palavra, não, mas é estudarmos e procurarmos praticar a palavra que nos traz conhecimento verdadeiro. Glória a Deus. Então ele diz, firmado nessas profecias, que você já conheceu antecipadamente, que você se viu nessas profecias, combate, firmado nelas, o bom combate. Não há como eu combater, não há como eu lutar contra o inimigo, a não ser com a palavra conhecida. Lembra quando Jesus foi tentado? Com o que o diabo tentou a Jesus? Atrevidamente, ele tentou a Jesus com a própria palavra, distorcida, mas com a palavra. Então, meu querido, olha aqui para mim e presta atenção. Muitos virão usando a palavra distorcida para convencer os incautos, os menos preparados, os menos fortalecidos, os que não conhecem as profecias deste livro, que não gastaram, não investiram tempo em conhecer mais. Usarão esta palavra distorcida e desviarão pessoas do caminho, para um lado, para o outro, e desviarão a atenção da verdadeira guerra que está sendo travada desde que o homem foi colocado na face deste planeta, e será travada até o último dia, quando Jesus, o vencedor, virá para nos levar para o local que Ele está preparando. Glória a Deus. Ele virá vencendo, Ele é o vencedor, graças a Deus, mas até aquele dia, a luta é nossa. Nós estamos envolvidos, Ele é quem nos capacita, Ele é o nosso comandante, Ele está à frente,
mais nós estamos diariamente nesta luta, que tende a nos fazer prostrar pelo caminho. Lembra do povo que foi para o deserto? Peregrinaram lá aqueles 40 anos, e todos, T-O-D-O-S, todos os que se rebelaram contra Deus ficaram prostrados no deserto. Qual era a luta deles? Era o deserto? A luta era a prova. Eles precisavam entrar numa terra onde eles precisariam depender completamente de Deus. É onde nós entramos. É a nova vida. Nós estamos vivendo aonde precisamos e podemos depender totalmente de Deus. Graças a Deus. Mas precisamos combater o bom combate. Não gaste tempo combatendo pessoas, combatendo filosofias, combatendo ideologias, combatendo sofismas. Diz aí, naquele outro texto, que as nossas armas são poderosas para anular sofismas, ideologias. A palavra de Deus não se coloca debaixo de ideias humanas. Essas é que precisam se subordinar à palavra de Deus, porque ela não muda. Quantos e quantos líderes você já ouviu dizendo uma coisa e logo em seguida era outra, o discurso era outro. Estamos vendo uma verdadeira prostituição política nos nossos dias, porque pessoas estão abandonando o que afirmaram, se juntando com outras, chamando mais um de lá, e etc, etc, e a gente faz de conta que não é conosco, e não é mesmo, porque a nossa batalha é outra. Mas sabe uma coisa? A Bíblia já muito sabiamente diz: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força. Bendito o que põe no Senhor a sua confiança. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Como combater esse bom combate? Firmado nas Escrituras, mantendo fé e boa consciência, porque alguns que rejeitaram esta boa consciência, esse entendimento, aceitar que esta é a verdade, vieram a naufragar na fé. Náufragos da fé. Glória a Deus e misericórdia. Adiante, lemos aqui 1 Timóteo, não é isso? E já vamos chegando agora para o final. A sétima coisa que a gente precisa, além de não entrar em luta que nós não precisamos entrar, rejeitar algumas coisas. Saber que a guerra existe, mas conhecer quem é o verdadeiro inimigo. Conhecer os verdadeiros motivos desta guerra. O diabo quer tirar a salvação do nosso alcance. Focar na verdadeira razão pela qual nós estamos aqui. Não perder o rumo, não perder o foco. Nós somos os soldados que fomos arregimentados para esta batalha. Usar as armas corretas, as da nossa milícia, as armas espirituais. Saber usá-las, exercitar o uso da palavra, exercitar o uso da oração. Ter a cabeça no lugar e não se desesperar é o próximo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, ainda capítulo 1, versículo 18. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Dá uma olhadinha lá. Ainda nós estamos lendo essa. Diz assim: mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar. Sabe o que quer dizer isso? Mantenha a sua cabeça no lugar. Gente perdeu a cabeça não porque foi decapitado, como foi João Batista, mas porque simplesmente a cabeça se perdeu. E deixa eu perguntar para você em linguagem bem coloquial: onde é que você está com a cabeça? Ô Zete, qual é o fim disso, né, Zete? O que é o fim disso? Aonde você está com a cabeça? Este é o conteúdo deste texto. Mantenha o foco, mantenha a cabeça no lugar, não se desespere, mantenha a sua posição. E, finalmente, saiba quem é o comandante da tropa na qual você serve. Ele é o nosso general, ele é o nosso comandante. Foi ele que prometeu lá em Mateus, está escrito, e em Marcos também: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. São dias de luta.
São dias sim de guerra, são dias de dificuldade. E ela vem de todo jeito, e vem com todas as roupagens, mas no fundo, venha como vier, é para fazer você desistir, é para fazer você desanimar. Eu quero dizer para você aqui, amado, o que eu tenho visto nas pessoas, nestes dias, de comum, não é o tipo de luta, não é o tipo de ataque, não é o tipo de situação, mas é o desânimo, causado por seja lá o que for. E as pessoas começaram a dizer, não vale a pena. Vale a pena, querido. Quem podia ter dito não vale a pena era Jesus. Na hora de ir para a cruz, olhando para você e para mim, ele poderia ter dito, não vale a pena. Porque eu sei que lá na frente, assim vai acontecer, ele vai ficar em dúvida e tal. Não vale a pena, mas ele foi até o fim. Ele, diz a Bíblia, aprendeu obediência e foi até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus. Agora você e eu precisamos saber que Ele está no comando e que Ele está conosco até o fim, até a consumação dos séculos. E é Ele que, conforme diz Romanos 8,37, nos faz mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O único que pode te fazer vencedor em qualquer situação, nessa situação que você está vivendo. Deixe de colocar a culpa naquele desvio de atenção na pandemia. Deixe de colocar a culpa no governo que está no poder. Embora eles tenham a sua parcela de culpa, nunca eles poderão ser apontados como culpados porque você perdeu a salvação. Nunca. Não dá para chegar lá naquele dia em que vamos estar diante do Senhor e dizer, Senhor, mas o Senhor lembra, foi a pandemia. Quem que aguentou aquilo? Foi a Rússia invadindo o nosso país, quem que aguentou aquilo? Como é que pode, Senhor? As lutas vêm e vão, mudam de roupagem, elas existem sempre, mas a verdadeira batalha é espiritual. A tentação pode ser na falta de alguma coisa ou no excesso. Quer ver coisa que tira a gente do caminho do Senhor? Emprego novo, promoção, começa a ganhar bem, compra carro novo, compra sítio não sei aonde, casa não sei aonde, viaja para lá e para cá, e daqui a pouco ele vai, nossa, quando foi a última vez mesmo que a gente foi para a igreja? Puxa, a gente precisa de novo, querida, precisamos ir de novo um dia desses para a igreja. Você pode comprar, pode ter, mas meu amado, não se esqueça que essa luta é verdadeira. O inimigo é real, ele ataca dia e noite, e nós podemos e somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou em qualquer circunstância, com saúde ou com doença, com abastança ou com falta, com dias felizes ou com dias difíceis, qualquer que seja a nova coisa que venha, ela pode servir para te levantar ou para derrubar. Vai depender de com que olhos você vai olhar para o que vem. Nunca deixe de olhar com olhos de quem sabe aonde tem que chegar. Foco, palavra, armas espirituais, não permitir se desviar. Você lembrar que foi arregimentado para combater o bom combate. E nunca esquecer que o Senhor é quem vai à frente, que o Senhor sempre está presente, nunca falha com você. Aleluia, glória a Deus. Fique de pé, querido. Nós vamos orar. Gostaria de convidá-lo a se colocar aqui à frente em oração. Você lembrou de uma luta que você tem? Venha dizer, venha falar com Deus sobre isso. Venha falar das dificuldades que você tem tido, tem enfrentado. Quais são as novidades que surgiram nessa luta? Venha dizer, Senhor, e confesse que você tem passado pela tentação de colocar culpa em alguém ou em alguma coisa. E diga que hoje você se lembrou que o verdadeiro inimigo é aquele que quer usar essa situação para derrubar você, para fazer você desistir. E confie no Senhor outra vez, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você em casa também,
ore conosco nesse momento, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia, confia nele, e o mais Ele fará. Pai Celestial, obrigado, porque nesta noite, mais uma vez, nós, pela Tua palavra, fomos estimulados a prosseguirmos, a seguirmos em frente, a não pararmos no meio do caminho. E, Senhor, quando eu vejo pessoas aqui, eu vejo cada tipo difícil de batalha, de luta, de complicações que passaram, mas quando eu lembro, Senhor, que na verdade a nossa luta é comum, e ela é uma só, ela é espiritual, ela é aquela que diz: nós precisamos permanecer firmes e combater o bom combate. Eu sei, Senhor, que Tu estás cuidando de cada um do mesmo jeito que tens cuidado dos outros. Obrigado porque hoje à noite, mais uma vez, o Senhor nos lembrou que nós temos o amparo do Senhor, que a Tua palavra não volta vazia, que nós podemos confiar total e absolutamente em Ti, sejam os ataques da intensidade que eles forem. Obrigado, Senhor, porque Tu nos fazes mais que vencedores por meio de Jesus. Amém. Queria convidar você que está aqui à frente a repetir algumas palavras comigo. Você em casa também pode orar assim. Diga: Senhor meu Deus, a minha vida é Tua. Eu coloco mais uma vez a minha confiança em Ti. E eu sei que mesmo nessa situação que eu estou vivendo, Tu me fazes mais que vencedor por meio do Senhor que me ama. No nome de Jesus. Amém.